Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor and Franklin, Em Busca de Sentido. Estamos na parte B do título A Tese do Otimismo Trágico, página 148, continuação. Caso semelhante relacionado, entretanto, com a fala, não com a escrita, foi-me contado por um colega do setor de laringologia do Hospital Policlínico de Viena. Foi o mais grave caso de gagueira que ele tinha visto em muitos anos de profissão. De acordo com sua memória, nunca em sua vida o gago estivera livre de seu problema de fala, nem sequer por um momento, com uma única exceção. Esta ocorreu quando ele tinha 12 anos, ao andar de bonde sem pagar passagem. Ao ser pego pelo cobrador, pensou que a única maneira de se safar seria conquistar a compaixão dele e tratou de demonstrar que era um pobre menino gago. Mas no momento em que tentou gaguejar, foi incapaz de fazê-lo. Sem querer, ele pusera em prática a intenção paradoxal, embora para fins terapêuticos. Essa exposição, no entanto, não deveria deixar a impressão de que a intenção paradoxal somente funciona em casos monossintomáticos. Com essa técnica logoterápica, meus colaboradores no Hospital Policlínico de Viena conseguiram trazer alívio até em neuroses de caráter obsessivo e compulsivo, da maior gravidade e duração. Refiro-me, por exemplo, a uma mulher que durante 60 anos dos seus 65 anos de vida sofrera de uma compulsão de lavagem. A doutora Eve Condera começou um tratamento logoterápico baseado na intenção paradoxal, sendo que 2 meses mais tarde a paciente estava em condições de levar uma vida normal. Antes de dar entrada no departamento de neurologia do hospital, ela confessara que a vida era um inferno para ela. Tolhida por sua compulsão e obsessão bacteriofóbica, ela acabou trabalhando acamada o dia inteiro, incapaz de fazer qualquer trabalho caseiro. Não seria correto dizer que ela agora está completamente isenta de sintomas, pois uma obsessão ainda pode subir à sua mente. Entretanto, ela é capaz de fazer troça do caso, segundo diz, ou seja, em outras palavras, aplicar a intenção paradoxal. A intenção paradoxal também é aplicável em caso de distúrbio do sono, o medo da insônia. Resulta numa hiperintenção de pegar no sono, o que, por sua vez, incapacita o paciente de consegui-lo. Para superar esse medo, em particular, costumo aconselhar o paciente a não tentar dormir, mas antes fazer justamente o contrário, ou seja, ficar acordado o quanto possível. Em outras palavras, é hiperintenção de adormecer, oriunda da ansiedade antecipatória de não conseguir fazê-lo. Precisa ser substituída pela intenção paradoxal de não pegar no sono, o que logo será sucedido pelo sono. A intenção paradoxal não é uma panaceia. Não obstante, é um instrumento útil no tratamento de condições obsessivo-compulsivas e fóbicas, especialmente em casos como ansiedade antecipatória subjacente. Além disso, é um dispositivo terapêutico a curto prazo. Entretanto, ninguém deveria concluir daí que semelhante terapia a curto prazo resulta necessariamente de efeitos terapêuticos apenas temporários. Escreve Helmut Guttl, uma das mais generalizadas ilusões da ortodoxia freudiana é de que a durabilidade dos resultados corresponde à duração da terapia. Em meus arquivos existe, por exemplo, o relatório do caso de um paciente tratado com a intenção paradoxal fez mais de 20 anos. O efeito terapêutico, mesmo assim, demonstrou ser permanente. Um dos fatos mais notáveis é que a intenção paradoxal é eficiente independentemente da base etiológica do caso. Isso reforça uma afirmação de Ed April Joelson. Abre aspas. Muito embora a psicoterapia tradicional tenha insistido em que as práticas terapêuticas precisam basear-se em constatações etiológicas, é possível que certos fatores causem neuroses durante a primeira infância e que fatores completamente diferentes remediem neuroses durante a vida adulta. Fecha aspas. Quanto à real causa de neuroses,
fora os elementos constitucionais de natureza somática e psíquica, mecanismos retroalimentadores como a ansiedade antecipatória parecem substituir importante fator patogênico. Um dado sintoma ocasiona a fobia. A fobia provoca o sintoma, e o sintoma, por sua vez, reforça a fobia. Uma cadeia como essa pode ser observada em casos obsessivos compulsivos, nos quais o paciente combate as ideias que o perseguem. Dessa forma, porém, ele aumenta o poder que elas têm de perturbá-lo, uma vez que pressão provoca contrapressão, e mais uma vez é reforçado o sintoma. Por outro lado, assim que o paciente para de combater suas obsessões, procurando ridicularizá-las, tratando-as com uma atitude irônica, aplicando a intenção paradoxal, interrompe-se o círculo vicioso. O sintoma diminui e acaba atrofiando. Nos felizes casos em que não houver um vazio existencial propiciando o sintoma e convidando-o a instalar, o paciente não só conseguirá ridicularizar seu medo neurótico, mas, por fim, conseguirá ignorá-lo completamente. Estamos vendo que a ansiedade antecipatória precisa ser combatida através da intenção paradoxal. A hiperintenção, bem como a hiperreflexão, é preciso optar a reflexão, a derreflexão e, em última análise, não é possível a não ser através de uma orientação do paciente para a sua vocação e missão específica na vida. Não é preocupação do neurótico consigo mesmo, seja ela de comiseração ou de desespero, que vai romper o círculo vicioso. A chave para a cura é a autotranscendência. A neurose coletiva. Cada época tem sua própria neurose coletiva, e cada época necessita de sua própria psicoterapia para enfrentá-la. O vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma privada e pessoal de niilismo. O niilismo, por sua vez, pode ser definido como a posição que diz não ter sentido ser. Quanto à psicoterapia, porém, ela jamais será capaz de enfrentar esse estado de coisas em escala maciça se não mantiver livre do impacto da influência das tendências contemporâneas de uma filosofia nihilista. Caso contrário, ela mesma representará um sintoma da neurose de massa, ao invés de sua possível cura. A psicoterapia não só refletiria uma filosofia nihilista, mas, mesmo sem saber e sem querer, também transmitiria ao paciente o que, na verdade, é uma caricatura, e não uma imagem verdadeira do ser humano. Antes de mais nada, há um perigo inerente na doutrina do nada mais que, aplicado às pessoas. A teoria de que o ser humano é nada mais que o resultado de um condicionante biológico, psicológico e sociológico, ou produto da hereditariedade do meio ambiente. Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar de qualquer forma, a saber que é um fantoche, vítima das influências externas ou circunstâncias internas. Esse fatalismo neurótico e fomentado, reforçado por uma psicoterapia que nega liberdade à pessoa. Sem dúvida, o ser humano é um ser finito e sua liberdade é restrita. Não se trata de estar livre de fatores condicionantes, mas sim da liberdade de tomar uma posição frente aos condicionamentos. Como eu disse certa vez, sendo professor em 2 campos, neurologia e psiquiatria, sou plenamente consciente de até que ponto o ser humano está sujeito às condições biológicas, psicológicas e sociológicas. Mas, além de ser professor nessas 2 áreas, sou um sobrevivente de 4 campos de concentração. E como tal, também sou testemunha da surpreendente capacidade humana de desafiar e vencer até mesmo as piores condições concebíveis. Crítica do pandeterminismo. A psicanálise muitas vezes tem sido criticada por seu chamado pansexualismo. Eu, para começar, duvido que essa censura jamais tenha sido legítima. Parece-me, entretanto, que existe um pressuposto ainda mais errôneo e perigoso, que eu chamo de pandeterminismo. Refiro-me à visão de ser humano que descarta sua capacidade de tomar uma posição frente a condicionantes, quaisquer que sejam.
O ser humano não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina se cede aos condicionantes ou se eles resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante em última análise. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar em qualquer instante. Por isso, podemos predizer seu futuro, somente dentro de um quadro muito amplo de um levantamento estatístico relativo a um grupo inteiro, a personalidade individual. Entretanto, permanece essencialmente imprevisível. A base para qualquer previsão estaria constituída pelas condições biológicas, psicológicas ou sociológicas. No entanto, uma das principais características da existência humana está na capacidade de se elevar acima dessas condições, de crescer para além delas. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e de mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Permita-me citar o caso do Dr. J. Ele foi o único homem que encontrei em minha vida a quem eu ousaria chamar de um ente mefitosfélico, uma figura diabólica. Naquela ocasião, ele era comumente chamado de o Carniceiro de Steinhoff, em alusão a um grande hospital psiquiátrico em Viena. Quando os nazistas começaram seu programa de eutanásia, ele era a pessoa-chave, tão fanático em sua função que tentava não deixar um único indivíduo psicótico escapar da câmara de gás. Depois da guerra, quando voltei de Viena, perguntei o que sucedera ao Dr. J. Os russos os prenderam numa das celas isoladas de Steinhoff. Contaram-me. No dia seguinte, entretanto, a porta de sua cela estava escancarada e o Dr. J. nunca mais foi visto. Mais tarde, eu estava convicto de que, com a ajuda de seus companheiros, ele rumara para a América do Sul, com outros vários. Mais recentemente, entretanto, fui consultado por um ex-diplomata austríaco que estivera muitos anos encarcerado do outro lado da cortina de ferro, primeiro na Sibéria, depois na famosa prisão de Lubyanka, em Moscou. Durante um exame neurológico, de repente me perguntou se por acaso conhecia o Dr. J. Eu disse que sim, e ele continuou. Conheci-o em Lubyanka. Ali ele morreu com cerca de 40 anos de câncer na bexiga. Antes de morrer, ele era o melhor companheiro que se pode imaginar. Dava conforto a todo mundo. Vivia segundo os mais altos padrões morais que se pode conceber. Foi o melhor amigo que jamais encontrei em todos os meus longos anos na prisão. Essa é a história do Dr. J., o carniceiro de Steinhoff. Quem ousará prever o comportamento de uma pessoa? Pode-se dizer os movimentos de uma máquina, de um automato. Mas, do que isso, pode-se tentar predizer até mesmo os mecanismos ou dinamismos da psique humana. Mas o ser humano é mais do que psique. A liberdade, no entanto, não é a última palavra, não é mais que parte da história da metade da verdade. Liberdade é apenas o aspecto negativo do fenômeno integral, cujo aspecto positivo é responsabilidade. Na verdade, a liberdade está em perigo de degenerar, transformando-se em mera arbitrariedade, a menos que seja vívida, em termos de responsabilidade. É por esse motivo que propus a construção de uma estátua da responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos, para complementar a estátua da liberdade na costa leste. O credo psiquiátrico. Não se pode conceber algo que condicione o ser humano a ponto de deixá-lo sem a menor liberdade. Por isso, um resíduo de liberdade, por mais limitado que seja, ainda resta à pessoa em caso de neurose, ou mesmo de psicose. Na verdade, o mais íntimo cerne da personalidade de um paciente nem é tocado pela psicose. O indivíduo incuravelmente psicótico pode perder sua utilidade, mas conservar a dignidade de um ser humano. Esse é meu credo psiquiátrico. Sem ele, para mim, não valeria a pena ser psiquiatra. Por amor a quem? Simplesmente por amor a uma máquina cerebral danificada que não pode ser consertada? Se o paciente não fosse categoricamente algo mais do que isso, a eutanásia estaria justificada.
Reumanizando a psiquiatria. Por longo tempo, durante meio século, a psiquiatria tentou interpretar a mente como mero mecanismo e, consequentemente, a terapia da doença mental simplesmente foi encarada como uma técnica. Eu acredito que esse sonho acabou. O que está despontando agora no horizonte não são os contornos de uma medicina psicogilizada, mas antes de uma psiquiatria humanizada. Um médico, entretanto, que continuasse entendendo seu próprio papel, principalmente como de um técnico, confessaria que não vê em seu paciente mais do que uma máquina, em vez de enxergar o ser humano que está por trás da doença. O ser humano não é uma coisa entre outras. Coisas se determinam mutuamente, mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna dentro dos limites dos seus dons e do meio ambiente é que ele que faz de si mesmo. No campo de concentração, por exemplo, desse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. O ser humano tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual será concretizada depende de decisões e não de condições. Nossa geração é realista porque chegamos a conhecer o ser humano como ele de fato é. Afinal, ele é aquele que se inventou as câmaras de gás de Auschwitz, mas ele também é aquele ser que entrou naquelas câmaras de gás de cabeça erguida, tendo nos lábios o Pai Nosso ou o Shema Israel. Gostou? Compartilhe, curta, toque no sininho para você receber novas notificações e lembre-se, mande para aquela pessoa que você acredita que esse livro vai fazer a diferença na vida dela, trazendo um sentido para a sua vida. Um grande abraço e fique com Deus.